Vamos lá. Então, hoje é dia 8, deixa eu acertar aqui a data. Hoje é dia 8. E nós vamos estar fazendo a aula 9, na aula 10, né? Aula 10. Isso. E aí a gente ainda está trabalhando o tópico dificuldade, identidade de ordem. Uma perguntinha que eu ia fazer. Bom dia, Matheus. Vocês, quando no início do curso a gente fez o Power Count no modelo de Veronese, vocês até acertaram a anotação supersimétrica, acertaram os valores. Você tem esse material aí com vocês? Deixa eu olhar, eu acho que tem. Tá, quer qualquer coisa, eu vou passar a identidade de ordem disso. Calma aí, não tem problema, só para saber. Então, pessoal, a gente já, continuando a aula de ontem, sobreviventes aí são 3 hoje, depois da aula que foi ontem à noite, agora a gente está tentando repor um pouco as aulas, né? Então, nós temos, derivando essa identidade de ordem, que eu queria só chamar a atenção de uma coisa. Ontem eu cometi um erro de um i, estava faltando i. A questão também é a seguinte, só para lembrar vocês, é o seguinte: quando a gente, esse i que estava faltando veio daqui, depois eu pensei melhor, né? Quando a gente define o z, a gente define dessa forma assim: integra sobre os campos, né? E aqui coloca os termos de corrente, só para lembrar da origem do i. Então, quando a gente deriva z em relação a j, esse aqui é o funcional completo, conexo ou não, quando a gente deriva z igual a j, a gente produz um if aqui. Quando derivar z em relação a j, a gente produz um if aqui. Então, a gente diz que isso aqui é i vezes o valor esperado, quer dizer, vezes o φ. Vezes o φ no sentido do φ, do valor esperado no lá. Quando a gente tem a função conexa, né, que é E elevado a IW, então quando a gente escreveu as identidades de ordem em termos de W, a gente aparece para nós, por exemplo, então vamos lá, a derivada de z em relação a j é I φ. Depois é o que a gente interpreta como campo clássico, né? Vou colocar assim. Aí quando a gente deriva W em relação, aí quando a gente deriva Z em relação a J, isso é a mesma coisa que derivar Z em relação a W, a conexa é derivar W em relação a J. Então a derivada de Z em relação a W é I derivada de Z em relação a W I elevado a IW. E claro, fez a derivada de Z em relação a J, a W em relação a J. E isso aqui faz o I φ clássico. Então, esse I aqui cancela com esse I aqui. E aí, quando a gente deriva essa identidade de ordem do W, a gente divide tudo no final por esse E elevado a IW. Então, o que eu estava fazendo me dando fatoria ontem, era o seguinte: quando eu estava derivando W em relação a J, eu estava mantendo esse I. Mas não é. Quando eu derivo Z em relação a J, aí sim eu tenho I. Mas quando eu derivo W em relação a J, eu verto esse I. Então era esse I que ficava sobrando um pouco. Só queria chamar a atenção disso. Aí eu fiz direitinho as identidades de ordem, então, da eletrodinâmica escalar, com os sinais corretos e os I's corretos, é essa aqui. Tinha um problema aí de um sinal, não lembro muito bem, mas então eu rederivei direitinho com as convenções da gente, né, e coloquei aqui. Bom, muito bem. Então ontem nós tínhamos trabalhado um pouquinho a derivada, quer dizer, a parte do propagador. Nós trabalhamos, derivamos essa equação aqui em relação a e aí ganhamos a relação o teorema, vamos dizer assim, de não renormalização da parte longitudinal do propagador do fóton, ou seja, o propagador do fóton na parte longitudinal não recebe nenhuma correção quântica, ele fica exatamente o clássico. A parte transversa vai recebendo correção, mas a parte longitudinal não. Então a conclusão que a gente chegou ontem, a partir dessa identidade de ordem, era que quando nós calculamos a qualquer ordem perturbativa a polarização do vácuo, esse gráfico aqui, ele só vai induzir correção quântica para a parte transversa. E esse gráfico aqui ele vai ser sempre, vai ter sempre essa estrutura, se esse momento aqui externo é P. Então,
esse gráfico vai ter sempre essa estrutura. P2 eta mini menos PI vezes aqui uma função que geralmente a gente chama de uma função π escalar de P. Então, essa função aqui, então, ela é adimensional. Então, aquilo que nós terminamos a aula de ontem falando, né, que é a não renormalização da parte longitudinal do propagador, me diz, então, que o propagador, que a função de 2 pontos, ela só vai receber correção quântica, e as correções quânticas vão estar todas contidas aqui, e elas vão estar entrando só na parte transversa. Então, a parte longitudinal mantém-se na parte longitudinal clássica. Quer dizer, se eu pegar agora esse mesmo gráfico aqui, e pegar a parte longitudinal dele, vai ser igual ao clássico, que é simplesmente o gate fix, é simplesmente aquela parte do gate fix. Então, esse era o conteúdo que a gente chamou a atenção. Agora, vamos continuar derivando isso aqui. Vamos, por exemplo, agora, derivar essa equação aqui, a equação matriz, né, a equação mãe das identidades de Log, em relação a um φ de y, a gente derivar em relação em relação a um φ de z e a um φ de y. Vamos fazer derivada em relação a 2 campos escalares. Continuando isso aqui. Então, quando eu derivar esse termo aqui, esse termo não tem nenhum φ. Então, esse termo aqui vai morrer. Então, eu vou poder derivar esse termo aqui em relação a φ e φ. Então, esse termo aqui vai dar uma função de 3 pontos. Nós vamos ter dmi, aí vamos ter a derivada terceira, né, do gama, mantém sua ρ de x, aí vamos ter o φ de y e o φ star de z. Então, esse primeiro termo aqui só recebe as derivadas. Esse aqui a gente já vai ter, quer dizer, quando eu derivar em relação a φ, eu vou produzir esse φ aqui é de x. Então, nós vamos produzir menos, vou derivando primeiro em relação a φ. Então, quando eu derivar em relação a φ, vai dar 2 contribuições. Uma contribuição que vai ser menos g, aí vamos ter o delta de Dirac de x menos y, né? Vezes, estou derivando primeiro em relação a φ, vezes de gama de φ de x. Depois, eu vou derivar em relação a φ, aí vou derivar o outro termo aqui. Vai produzir para nós menos g, φ de x, e aí vai dar d2 gama, né? Vezes φ de x, não é isso? E o d φ de y. Só que, vamos lembrar o seguinte, no final, quer dizer, a nossa ideia é derivar e no final tomar campos iguais a zero, zerar os campos. Tem que tirar a derivada e no final calcular campo igual a zero. Então, quando eu for derivar agora em relação a φ star, esse mesmo termo, quer dizer, esse termo vai receber 2 derivadas. Eu fiz só a derivada em φ. Quando eu for fazer a derivada em φ star, vai sobrar esse termo aqui. Então, esse termo aqui vai cancelar quando eu fizer os campos iguais a zero. Então, já não vou estar nem escrevendo esse termo. Então, esse termo aqui, ele recebe a ação do φ, deriva em relação ao φ. Agora, ele vai receber a ação do φ star. Então, eu vou derivar ele agora em relação a φ star de z. Vou pagar isso. Vai ficar aqui. D2 gama de φ star de z de φ de x. Então, quando nós atuamos com aquelas 2 derivadas nesse termo, só resta aquilo lá, porque o termo que nós estamos desprezando é o termo que vai sobrar o φ. Então, aqui só acontece. Se a mesma coisa vai acontecer aqui, quando eu derivar em relação a φ, esse φ star aqui se mantém. Aí eu vou produzir aqui uma derivada segunda em relação a φ star em relação a φ.
Aí depois, quando eu for derivar em relação a φ estar, eu vou cancelar esse φ estar aqui, que vai produzir um delta de x menos z. Então, nós vamos produzir aqui menos g, delta de x menos z, e aí aqui nós vamos ter a derivada segunda do gama em relação ao φ estar de x e ao φ de y. Então, isso aqui é igual a zero. Então, a simplificação que houve aqui foi porque no final nós vamos tomar campo nulo. E aí, termos que não estão escritos aqui, que deveriam estar aqui, eles se anularam porque a gente sobrou um campo, e aí dá certo. Então, com essas duas operações, fazendo essas duas derivadas e tomando no final todos os campos iguais a zero, a gente ganha essa equação. Então, essa equação aqui está me relacionando um trivértice. Quer dizer, a ação efetiva, quando eu derivar gama, né? Vocês estão lembrados que gama, né? Quer dizer, pelo menos a trilégia, né? O termo clássico que envolve dois φ's, né? Um φ, um φ estar e uma mi, é o trivértice, é aquela que é um vértice desse tipo assim, d mi φ estar, φ a mi. Né? A gente tinha, na verdade, dois trivértices. Depois tem um outro que é d φ estar a mi. Então, o trivértice tem essa estrutura. Então, isso aqui é o que envolve um φ estar, um φ e uma mi é o trivértice. Então, esse aqui é o trivértice do acoplamento de Gauge. A gente pode chamar isso aqui de mi, gama, 3, porque é o trivértice. E aí, vou até colocar assim, A φ estar é o trivértice que faz o acoplamento no campo de Gauge com os escalares de matéria. Professor, só o último termo é sinal positivo. Né? Oi? Esse sinal aqui é positivo, está errado. O que mais? Era mais, não tinha nada que ficar menos, não. Tinha um motivo para ficar menos, é mais. Depois, esse termo aqui está me dando a função de dois pontos. O que envolve φ estar, φ é o propagador, é o inverso do propagador, é o gama 2, é a parte quadrática em φ estar, φ. Então vai me produzir aqui menos g, aí nós temos o delta, e aqui nós vamos ter a função de dois pontos de φ estar, φ de z menos x. Aqui se poderia colocar zx, mas a função de dois pontos, né, devido à invariância translacional, ela vai acabar sempre dependendo da diferença das coordenadas. E aqui, mais g. E aqui, de novo, a função de dois pontos, de φ estar com φ, e de x menos y. Eu botei z menos x, né, de x menos y. Igual a zero. Então, esse resultado é interessante. Também vai nos servir depois, vou guardar, para usar depois na renormalização. Porque ele está relacionando o seguinte: esse trivértice aqui ele estabelece uma relação entre o trivértice, vamos dizer assim, φ estar, φ, a mi. Ele vai estabelecer uma relação, quer dizer, a teoria, depois de receber as correções quânticas, de uma certa ordem perturbativa, né, tem uma relação clara entre a divergência desse vértice aqui e os propagadores, quer dizer, φ estar, φ. Então, vai ter que ter essa relação. Se a gente calcular a uma certa ordem perturbativa a função de dois pontos do φ estar com φ, esse resultado aqui vai se relacionar com esse aqui. Claro que depois a gente pode passar isso para o espaço dos momentos. Geralmente, quando a gente calcula os gráficos de Feynman, a gente calcula no espaço dos momentos. Então, quer dizer, é só depois fazer a transformada de Fourier dessa equação. O que é dmi vai virar um momento, é um momento associado aqui, o dmi está contraído com esse mi aqui, então é o momento do fóton que está aqui, e está aqui, é uma função de 3 pontos, né? Que toda função de 3 pontos, como a gente se lembra, né? Ela depende do princípio de 3 momentos. Momento Q do fóton, momento P e um momento, um momento K.
Só que, como a gente se lembra também, né, devido a esses trivértices, devido à conservação do momento, eu tenho que existe uma relação de conservação do quadro e momento. Então, na verdade, esses três momentos aqui estão relacionados, mas, em princípio, se a gente faz a transformada de Fourier, tudo isso aqui vai ser escrito no espaço dos momentos. Então, é uma relação que na teoria espinorial nós vamos encontrar também, né, que liga o vértice de gauge com o propagador. Então, esse vértice de gauge com acoplamento, tirando a divergência, ou digamos, essa inserção do momento do fóton, vai ter que dar uma relação com os propagadores. Então, essa relação é importante porque nós temos o trivértice, né? O trivértice tem constante de acoplamento, vamos dizer, constante de acoplamento de gauge então, isso aí vai relacionar, vai dar uma relação entre alguma coisa ligada à renormalização da constante de acoplamento e a própria renormalização do propagador. Nós vamos ver depois. E agora eu posso fazer uma outra relação aqui, que é o que nós temos também na teoria? Nós temos um quadrivértice, se a gente se lembra, né? A gente tinha também um quadrivértice que tinha a trilevel, a trilevel tinha essa estrutura aqui, E2, que está aqui, a Mi e a Mi. Então, nós temos um quadrivértice de gauge também. Então, quer dizer, um quadrivértice que vai envolver dois A's, um Φ e um Φ está. É uma estrutura desse tipo. Então, é interessante como esse quadrivértice está no lagrangiano e pelo power counting, ele também é divergente, né? A divergência dele é logarítmica, que é 4 menos o número de linhas externas do campo de gauge menos o número de linhas externas do campo de matéria. Então, nós temos 2 e 2, vão ficar 0. Então, esse vértice aqui também vai precisar de um contratermo, de uma renormalização. Então, é bom a gente ver uma identidade de ordem para ele, aqui que ela vai estar relacionada. Então, é um quadrivértice. Eu preciso produzir alguma coisa que tenha 2 Φs e 2 As. Para produzir alguma coisa que tenha 2 Φs e 2 As, basta eu derivar de novo em relação a Φ, em relação a Φ' e em relação a A. Se fizer isso aqui agora, né? Dá uma derivada em relação a Mi, vamos dizer assim, de W. Então a gente vai estar produzindo, a gente vai ter, quando eu derivar aqui, né, aqui eu vou produzir, quando eu derivar em relação a A, eu vou produzir uma função, vou fazer duas derivadas em relação a A, uma derivada em relação a Φ e uma derivada em relação a Φ'. Então aqui vai aparecer um quadrivértice. Quando eu derivar ali em relação a Φ e a Φ', e no final tomar campo igual a zero, quando eu derivar em relação a Φ, eu vou comer isso aqui, vai sobrar isso aqui. Eu vou derivar em relação a Φ' e vou derivar em relação a... Vai aparecer um trivértice aqui e deve aparecer um trivértice aqui. Então vamos fazer essa operação, derivações, e tomando no final campos iguais a zero, como a gente tem feito. Então isso aqui deve me dar uma relação como a gente está prevendo ali, uma relação entre quadrivértices e trivértice. O trivértice já está relacionado com os propagadores do setor escalar. Agora vamos ver os quadrivértices. Aquele primeiro lá não vai aparecer por causa das derivadas em Φ. Exatamente. O primeiro termo some, porque eu vou derivar em relação a A. Aí tudo bem, vai aparecer, mas aí vai ficar um termo só com delta de Dirac aqui. Aí quando eu derivar em relação a Φ e Φ', ele desaparece. Esse termo está fora de cogitação por causa das derivadas em relação a Φ e Φ'. Então, esse termo aqui é o primeiro que contribui. Ele vai receber todas as derivadas. Então, ele vai dar dI, ele já tem uma derivada, vamos tirar 3 derivadas. Então, vai dar aqui uma quadriderivada. Vamos derivar 4 vezes o gama em relação a Mi de X, a Mi de W, Φ, estar de Z e Φ de Y. Depois nós vamos vir para esse termo aqui. Então, quando eu derivar em relação a Φ, vai dar duas contribuições. Uma com delta, mantendo essa derivada, e a outra tendo Φ e tirando a derivada segunda aqui, em relação vou derivar em relação a Φ. Mas aí quando eu derivar duas vezes aqui em relação a Φ, vai sobrar um Φ aqui. E aí quando eu derivar em relação a Φ', esse Φ persiste. Quando eu derivar em relação a Mi, esse Φ persiste. Então desse termo aqui vai sair
uma única contribuição quando eu derivar em relação a φ. Vai sair o delta e vai sobrar isso aqui. Aí com esse aqui eu vou atuar as duas derivadas, φ estar e a μ. Então vamos colocar aqui. Então vai sair desse termo. Depois de eu fazer as derivadas e tomar campo nulo, vai ser só esse termo aqui. Menos g, aí vai produzir aqui um delta de x menos y. E aí vamos produzir aqui uma derivada terceira do gama. E aí vamos derivar o gama em relação a φ estar, já tem o φ, está aqui, o φ permanece. Aí vamos derivar em relação ao φ estar de z, em relação ao ANI de dado. E, da mesma forma, esse termo aqui, né? Quando eu derivar em relação a φ estar, esse termo vai desaparecer, vai sobrar esse. Aí vai sobrar um outro termo, que é esse aqui com a derivada segunda em relação a φ estar. Mas aí esse termo aqui vai sempre sobrar. Quando eu fizer campo nulo, essa contribuição não vai dar nada. Então a única contribuição que vai sair daqui é o φ estar da derivada comendo esse φ estar, que vai produzir um delta de x menos z. E aí vamos sobrar esse cara aqui já derivado em relação ao φ estar, ele vai receber a derivada em relação a φ e a derivada em relação a A. Vai sobrar aqui o delta 3, né, de φ estar de x, né, φ estar de x, φ de y, e o A mi de dado. Isso igual a zero. Então, de novo, nós vamos ter uma relação entre a função de 4 pontos, a função é o quadrivértice de Gauge, vamos colocar assim, né? Não é só por Gauge, mas é o quadrivértice de Gauge matéria. Então, essa função de Green aqui, tirada a divergência dela, ela vai ter que estar relacionada ao trivértice. Então, vamos estabelecer uma relação. Não importa como seja, qual é a ordem perturbativa eu esteja, quer dizer, se eu calcular esse trivértice completo, ele vai ter que se relacionar com o quadrivértice desse modo. E aí isso vai ser importante, por quê? Porque a trilevel, a nível clássico, esse vértice aqui é proporcional ao E. E a nível clássico, esse vértice aqui é proporcional ao E ao quadrado. Quando nós introduzimos as correções quânticas, né? Aí isso aqui é clássico. Aí quando eu introduzir as correções quânticas vão modificar as constantes de acoplamento. Agora, o que garante que depois que as constantes de acoplamento chegarem, que esse acoplamento aqui vai estar relacionado aqui com o quadrado, ou seja, depois de introduzir as correções quânticas, a constante de acoplamento ligada a esse vértice, será que ela vai ser o quadrado desse aqui? A trilevel é. Esse vértice aqui, a constante de acoplamento dele é o quadrado desse aqui. Então, a trilevel tem um E2 aqui, eu tenho um E aqui. Quando nós calcularmos essas correções quânticas, a gente vai estar alterando a teoria clássica, ou seja, somando contribuições aos valores clássicos. Então, a pergunta é, depois que eu somar as contribuições quânticas, será que o E mais as correções quânticas ao E ao quadrado vai ser exatamente isso aqui? Quer dizer, será que isso aqui vai ser igual ao E ao quadrado mais as correções quânticas do E ao quadrado? Vai ser a pergunta. Porque se aí a teoria é normalizada, quer dizer, se a teoria é invariante de Gauge, a simetria de Gauge, ela mantém essa relação entre E e E2. Quer dizer, os vértices não são soltos. A simetria de Gauge é que faz com que os dois vértices sejam relacionados. Se eu agora, ao quantizar e introduzir as correções quânticas, se eu perder a simetria de Gauge, eu vou perder através dessa relação. Então a gente vai ver, quando a gente for fazer agora, depois a renormalização, a gente vai ver que essa identidade de Ward aqui, ela vai ser crucial para mostrar que quando esse E aqui recebe as correções quânticas, esse vértice aqui também vai receber as correções quânticas, mantendo essa relação. Quer dizer, as correções quânticas ao quadrivértice vão ser nada mais nada menos que o quadrado da correção, do total das correções ao vértice, ao trivértice. Então, isso aí vai garantir
que esses dois vértices, mesmo depois de renormalizado, eles estejam relacionados por um quadrado, que é o reflexo da simetria de Gauge. Então, por isso que a importância das identidades de ordem é para garantir que quando a gente quantiza, a gente não perde a renormalizabilidade, não perde a invariância. A teoria quântica, ela também é invariante de Gauge, porque a questão não é óbvia. Se a teoria clássica quando eu começo a enxertar correções quânticas, calcular os gráficos de Fábio, o que garante que as correções vão ser organizadinhas para manter a simetria de Gauge? Claro, quando há anomalia, quando a teoria tem anomalia, aí isso já não vai mais acontecer. A anomalia vai destruir essas relações. É anomalia, mas a anomalia não é uma característica também do método de renormalização. A anomalia é uma característica intrínseca de uma teoria de campos. As fontes de anomalia, depois nós vamos discutir, as fontes de anomalia são férmio-espirais. Quando eu tenho uma teoria com férmio-espirais que sejam só left, tem um desbalanceamento entre left e right. Na teoria de Dirac, nós temos um left e um right. O férmio de Dirac, ele é uma combinação de left e right. O férmio de Dirac é psi-left, quiralidade left, mais quiralidade right. Quando a gente olha o termo simétrico de Dirac, ele é psi-left barrado, I, gama mi, dmi, psi-left. Quando a gente pega, aí o termo simétrico dele vai se decompor numa parte left e numa parte right. Está lá. O vértice de Gauge, que é psi barrado, gama mi, psi mi, ele vai ser menos E, psi-left barrado, gama mi, psi-left mi, menos E, psi-right barrado, gama mi, psi-right mi. Então, tudo que tem para o left, tem para o right. Então, essa simetria, essa teoria, ela não é quiral, ela não tem uma escolha de quiralidade, ela trata as duas quiralidades e impede igualdade. Tudo que acontece para o left, acontece para o right. Tudo que acontece para o left, acontece para o right. Se eu tiver uma teoria onde há um desbalanceamento, por exemplo, eu poderia ter um férmio left e aqui um outro férmio right, poderia ter um acoplamento aqui, que aqui fosse, por exemplo, acoplamento tipo Yukawa, que não preserva a quiralidade. Um acoplamento do tipo menos Yukawa, psi-left barrado, psi-right e um escalar. E aí a gente está vendo que esse cara aqui só tem parte left, esse cara aqui só tem parte right. Então esse férmio aqui é quiral left, esse é quiral right. Eu tenho um desbalanceamento de quiralidade. Então aqui eu posso ter fonte de anomalia. A anomalia, ela aparece quando eu tenho um desbalanceamento entre férmios left e right, quer dizer, uma quebra, tem uma teoria que é quiral, ela é quiral para a esquerda, ou quiral para a direita, ou quando nós temos tensores autoduais também. Então, as fontes de anomalia vão ser férmios quirais e tensores autoduais. Por exemplo, em 4 dimensões, um tensor só pode ser autodual se ele tiver rank 2. Então, se eu tiver um tensor T-mi, que é igual a T-mi, esse tensor aqui é autodual, isso aí pode ser fonte de anomalia. Então, agora, essa teoria aqui, a eletrodinâmica escalar, ela só tem campos escalares, então ela não tem quiralidade. A teoria de Dirac, a eletrodinâmica fermiônica, né? A eletrodinâmica espinorial de Dirac. O elétron tem parte left e parte right. Tudo que acontece com left acontece com right. Não há quebra de quiralidade. Né? Então, não tem problema. Por exemplo, uma teoria que a gente tem um vértice desse tipo, psi left barrado, gama mi, gama 5, psi, aí aqui a gente tem um desbalanço, e aí vamos dizer que isso é acoplado com o campo de Gauge. A parte left vai ficar psi left barrado, gama mi, psi left mi. Isso é a constante de acoplamento G. Quando eu decompuser esse férmio uma parte left e uma parte right, esse vértice aqui vai ficar dessa forma. O gama 5 atuando no left dá 1, então por isso que o gama 5 desapareceu, mas o gama 5 atuando no right dá menos 1, então vai ficar menos G, psi right barrado, gama mi, psi right. Então agora aqui a gente tem uma quebra de quiralidade. Por quê? A parte left interage com uma constante de acoplamento. A parte right interage com outra, menos G. Então as constantes de acoplamento desses acoplamentos são diferentes. Então essa teoria aqui, ela é uma teoria quiral, ela desbalança, ela quebra, né? O setor left não é uma réplica do setor right.
Ela não é uma teoria vetorial, é uma teoria quiral. E aí isso pode ser fonte de anomalia. Mas nós não estamos ainda discutindo isso. Eu estou só chamando a atenção que a anomalia vai ser uma fonte de violação das identidades de ordem. Então, quando a gente for renormalizar aqui a ideia escalar na próxima aula, aí eu vou trabalhar um pouco melhor, vou introduzir os contratermos, vamos trabalhar os contratermos, e aí a gente vai ver que os contratermos que vão fazer a renormalização, eles vão ser organizados pelas identidades de ordem. Então, aí o contratermo que vai entrar aqui vai ser tal que o outro contratermo que entrar aqui, eles estejam relacionados para que isso aqui se mantenha. E aí a gente garante a simetria de Gauge da teoria renormalizada. Então, só chamando a atenção quanto a isso. Então, daquela ideia escalar, agora a gente pode ainda ver um outro vértice que seria divergente pelo power count, que é um vértice com 4 fótons nas linhas externas, né? O power count é 4 menos o número de fótons nas linhas externas menos o número de φ nas linhas externas. Aqui é 0 φ mais 4A. Então é um gráfico que seria, em princípio, logaritmicamente divergente. Então, para a gente tirar um quadrivértice só com A, basta que eu derive essa equação aqui, quer dizer, se nós derivarmos agora essa relação madre, essa relação mãe aqui, das identidades de ordem em relação a 3 A's, vamos dizer que a gente derive, né, em relação a 3 A's. Então, tá aqui a Mi, a capa, assim, a lambda. Então, se eu fizer 4 derivadas, claro, esse termo aqui vai morrer depois da segunda derivada. Fez uma, some ele, depois não tem mais o que tirar daqui. Esse aqui vai produzir o quadrivértice. Então, vamos produzir aqui um demi, aí vamos produzir aqui um quadrivértice, né? Com 4 A's, quer dizer, um quadrivértice com 4 A's, né? E aí ele vai, o quadrivértice vai depender de x, y, z e W. Né? X, y, z e W. Depois, quando eu derivar em relação aos 3 A's e tomar campo nulo, que não vai poder fazer nada. Quando eu tomar campo nulo, isso aqui vai sobrar, isso aqui vai sobrar. Então, isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui está me dando já uma informação, a identidade de ordem, está me dando uma informação sobre a função de 4 pontos. Está dizendo que na coordenada x ela tem divergência zero. Então, se ela tem divergência zero, quadro de divergência zero, ela, desculpa aqui, na verdade, ela vai colocar 4, então sim, isso aqui que eu esqueci de colocar. Ela vai ter índice Mi, capa lá, uma função de 4 pontos. É uma função, tá até essa função para simplificar. 4 A's, é uma função de vértice com 4 campos A, e aquela vai ter Mi, capa lambda, né? De x, y, z e W. Então ela tem quadro de divergência zero. Então, se ela tem quadro de divergência zero, ela tem parte longitudinal zero. Então, esse gráfico aqui, de qualquer forma, ele vai ter que ter essa estrutura. Vamos dizer que o momento associado a essa linha x seja feito. Então, ele vai ter essa estrutura. P2 é Mi menos PI, algo desse tipo assim. Vezes, aqui uma outra função, que eu posso chamar de, isso aí é quadrivértice, chamar de uma função Q dos momentos, né? Dos momentos P, K, L, R, sei lá, vamos chamar os quatro momentos aqui. Mas o que é importante é no fatório isso aqui. Então ela vai ter que ter uma parte que já tem potência ao quadrado. É divergente, quer dizer, como esse gráfico aqui, então, ele tem essa dimensão, esse cara aqui é P2, e isso aqui é uma função que não tem dimensão. Se isso aqui, esse gráfico aqui é logaritmicamente divergente, ele aqui já tem um quadrado. Então esse cara aqui não vai poder, vai ter que ser finito. Né? Vai ter que ser finito, né? Então, a gente reduz, então a gente mostra que não precisa renormalizar isso aqui. Precisa renormalizar o quadrivértice. Então, realmente, né, nós não geramos interação fóton-fóton direta na teoria escalar por conta desse resultado aqui. Olha lá,
Um alarme de incêndio, né? Vou achar o que pode estar acontecendo. Era o alarmezinho que estava tocando ali. Bom, então, com aquele escalar, de novo. Só que pedir um favor a um de vocês, será que pode avisar o guarda lá embaixo? Será que? Porque às vezes não sei se o guarda não está ouvindo, não está prestando atenção. Eu não sei como proceder, não sei se eu aperto. Ali tem um botão, mas eu não sei se aperto, se não aperto. Vamos ver se vai tocar de novo. Vamos esperar um pouquinho, Mateus, só para a gente não dar alarme falso também. Quer dizer, pode ser também pico de tensão, aquele disparo, né? Pode ser que seja isso. Bom, então, aqui. Esse vértice de 4 focos, né, chegou a colocar na arcangiana daquele escalar, que eu acho que no termo de Cage ele não vem, né? Onde que ele, esse termo de 4 focos da Lagrangiana daquele escalar, ela não vem no Cage, né? Não vem, ela não aparece no Lagrangiano clássico. Então, a questão é, ela não aparece no Lagrangiano clássico, mas ela, em princípio, é logaritmicamente divergente. Então, a gente poderia pensar, então eu tenho que jogar no Lagrangiano clássico, a trilério, um termo de quadro e vértice, para poder absorver a divergência que vai vir da quantização. Então, você fala, beleza, eu tenho que jogar um termo de quadro fótons que não está presente no Lagrangiano clássico. Mas aí você fala, não, aquela divergência é aparente. Porque pela identidade de ordem, na verdade, se eu computar esse, quer dizer, o power count está me dizendo que isso aqui é log divergente, mas se eu computar essa função completa, eu vou ver que ela é convergente, ela é logarítmica, ela é linearmente convergente, ela cai 1 sobre 1 sobre o momento, então ela converge. Então eu não preciso renormalizar isso. Então se eu não preciso renormalizar isso, eu não preciso jogar na ação clássica. Então o Lagrangiano daquele escalar, ele permanece com a mesma estrutura do Lagrangiano clássico. O termo de Maxwell, o termo de gate fixing, o termo de dmi phi star dmi phi e o potencial. M2 phi star, quer dizer, o Lagrangiano, a ideia justamente vai ser essa, que o Lagrangiano clássico, vamos colocar assim, o Lagrangiano clássico é esse aqui. Classicamente, né? A gente começa com isso aqui. Setor de gate. Aí a gente vai agora para o setor de matéria. Esse termo, por exemplo, esse aqui, ele aparece porque por power counting, ele em princípio não está no Lagrangiano de gate, eu começo sem ele. Teoria de gate para aqui, simetria de gate pode parar aqui, eu posso escrever só isso. Mas aí quando a gente computa o power counting, a gente vê que um gráfico que tem 0 A's e 4 Fis, ele é logaritmicamente divergente. Então, aí não tem identidade de ordem para Φ estar Φ. Então, esse termo aqui é realmente logaritmicamente divergente. O que nós fazemos então? Introduzimos ele a trilevel, de tal maneira que quando nós computarmos essa função de Green aqui, que tem 4 pontos, ela é divergente, então eu vou precisar acabar com essa divergência aqui, jogando um contratermo. Mas para jogar um contratermo, eu preciso ter um termo no Lagrangiano de partida para poder renormalizar esse parâmetro, a gente vai ver. Então, diferentemente do caso do campo de gate, aí vocês poderiam falar, mas aqui não tem nenhum termo com 4 A's sozinho, mas nem precisa, porque se eu computar esse gráfico aqui, ele é finito, então eu não vou precisar renormalizar ele. Se eu não preciso renormalizar, eu não preciso colocar nada no Lagrangiano de partida. Agora, esse vértice aqui, não, esse vértice aqui teve que ser introduzido porque ele realmente é divergente por power counting e é divergente
realmente, porque não tem nada que tenha identidade de ordem que proteja ele. Se a gente derivar em relação a 3 fios ali, a gente não vai chegar em nada. Não vai chegar em nada, né? Se você já derivar em relação a 3 fios aqui, você... Agora a gente tem que derivar em... Se você 2 fios estáveis, né? Exato. Porque você tem que derivar em relação a φ estar, você tem que derivar. Aqui você já tem uma derivada em relação a φ. Você tem que produzir uma derivada em relação a φ estar e mais 2 em relação a φ. Então, se você quiser gerar uma identidade de ordem para esse gráfico, colocar campo zero no final, você não vai ter. Vai dar zero igual a zero. Vai dar zero igual a zero, certo? Então é isso. Então, a importância das identidades de ordem, né, elas estão justamente porque elas vão reduzir o número de contratermos. Nós vamos mostrar que esses contratermos, na próxima aula a gente vai colocar contratermo aqui. Esse termo aqui se abre, né, em 3 termos. Ele vai ter demi e estar. Demi, aí vai ter aquele termo menos e é φ estar. Demi φ menos demi φ estar vezes φ mi, e vai ter o termo de mais é 2 φ estar e a mi. Então isso aqui é o que sai daqui, aqui nesse termo. Então nós vamos ter que jogar contratermo aqui, contratermo aqui, contratermo aqui, aqui. Então em princípio nós vamos ter que jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contratermos. Mas aí as identidades de ordem vão mostrar que não vou precisar introduzir tudo isso. Quando eu renormalizar, por exemplo, esse vértice, eu automaticamente já estou renormalizando esse. E quando nós renormalizarmos esse vértice aqui, isso aqui vai estar ligado à renormalização desse. Então vai começar a relacionar tudo. E aí você vai garantir que realmente, mesmo depois de renormalizar, existe essa relação de E2 para esse E aqui. Então a gente vai ver que a simetria de B, esse cara que vai ser renormalizado sozinho e não depende de ninguém, é uma constante completamente solta. Então é isso que vai ser o papel da identidade de ordem, vai ser relacionar os contratermos e mostrar que a estrutura da teoria renormalizada com as correções quânticas é exatamente essa. Esse é o papel das identidades de ordem. Bom, isso aí eu vou apagar aqui. Essa é a identidade de ordem para a QED escalar, né? Vamos dar uma olhadinha agora na QED diraquiana, na QED estinomial. Então a nossa ideia aqui também é fazer as transformações de gauge, né? Quer dizer, o nosso campo psi, é i, assim, é alfa x, psi. Opa, bom dia, Luiz. Delta psi, então, i, alfa x, psi. Introduzimos a derivada covariante do psi dessa forma. Estou só colocando aqui as convenções que a gente adotou. Daqui saía a variação do campo de gauge, menos dmi alfa de x. Então essas são as... e aí a gente escreve o lagrangiano clássico. Então, o lagrangiano clássico daquele escalar vai ser psi barrado e gama i dele. Menos um quarto, vai i ao quadrado, mais o termo de fixing, depois o termo de Dirac, lembrando não que esse termo aqui vai aparecer com duas contribuições, né? Vai aparecer o psi barrado, dá o propagador livre, né? O propagador de Dirac, e o termo de acoplamento de gauge, menos E. Então esse é o Lagrangiano
radiano clássico. Então a gente já viu o power counting também, né? A divergência dos gráficos primitivamente divergentes é 4, menos o número de linhas externas de foco, menos 3,5 do número de linhas externas de psi. Então a gente viu que a gente tem 3 tipos, né? Aqui a gente teria 3 tipos de divergência. As divergências estariam presentes na função de 2 pontos do fóton, na função de 2 pontos férreo e depois no vértice. Eu teria 2 aqui e 1 aqui. Esse vértice daria logaritmicamente divergente. Esse aqui é 2, vai dar linearmente divergente, e esse aqui vai dar quadraticamente divergente. Então, são as divergências que nós temos nessa teoria. Então, a gente precisaria normalizar esse tipo de gráficos aqui. Esse tipo de gráficos vão pedir contra aqui. Mas agora vamos dar uma olhadinha nas identidades de ordem para ver como as coisas também se arranjam. Então, escrever o gerador funcional. Então, vamos escrever então o gerador funcional aqui completo, aqui primeiro, né? Usei. Então, nós vamos ter uma fonte acoplada ao campo de gate, uma fonte eu vou chamar de zeta, e fonte zeta e zeta barra, acopladas ao psi e ao psi estático. Então, como a gente fez lá no outro caso, a gente tinha JJ, né? J estático, então vamos escrever o funcional completo. Aqui a gente vai ter, vamos integrar em I todas as configurações de psi e de psi barrado, psi. Então temos aqui a ação, vamos colocar a ação clássica, né, que é aquela ação ali, e aí aqui vamos colocar os termos de fonte, mais I, e aí aqui vamos ter J I. Colocar zeta barrado psi, e aqui mais psi barrado mais o complexo conjugado, certo? Para poder isso aqui ficar real, né? Zeta barrado psi mais psi barrado zeta. E aí lembrar, né? Bom, tudo bem. O clássico que eu estou colocando é aquele clássico com gauge fixa. E aí agora, lembrar que quando a gente, para tirar a identidade do OR, o que a gente vai olhar? Vai olhar, quer dizer, quem vai contribuir vão ser justamente os termos que quebram a simetria de gauge. Então, a ação, aqui da ação, o termo que quebra a simetria de gauge é esse aqui. Então, eu vou ter uma contribuição que vem daqui e depois vão variar esses caras aqui. O AMI tem variação de gauge, o psi tem variação de gauge, o psi barrado tem variação de gauge. Então, delta Z, que é zero, né? Porque eu estou variando em relação aos campos, e essa função não depende dos campos, depende só das fontes. Então, delta Z que é igual a zero, vai ser para nós, né, uma variação aqui. Vamos ter então vai ficar o termo todo aqui, esse termo todo vai ficar ação clássica, mais, vou colocar aqui mais I vezes os termos de fonte, né? Fontes, os termos de fonte, só para não precisar escrever tudo aquilo, e aí vezes 30. Aí vamos variar isso aqui. Então a gente vai ter aqui, vai aparecer aqui a variação do termo de gauge fixo, que vai ficar 1 sobre psi, dmi, ami, vezes a variação agora do ami. A variação do ami é menos da Lambertiana. Vou traduzir aqui, menos dmi ami vezes a variação, dmi da variação. Vai ficar aqui, vai produzir o menos da Lambertiana. Vou botar aqui o sinal menos aqui, e aqui um da Lambertiana do alfa de x. Então, isso aqui é a variação do gauge fixo. Como a gente fez ontem, isso aqui é exatamente igual ao ontem. Depois, aqui, nós vamos produzir um termo que vai ser mais
I, JMi, dmi alfa. Mas aí também, a variação do campo de gauge é menos dmi alfa. Então, vai ter um sinal menos dmi alfa de x. Depois, a variação aqui, zeta barrado. E aí a variação do psi é I é alfa psi, né? Então aqui vai aparecer mais I é alfa de x, né? Zeta barrado psi. E depois aqui vai aparecer a variação do psi barrado, que é menos I é alfa de x, né? Psi barrado, que é a variação do psi barrado, e o zeta. Professor, Oi? se você for descontar o I global, tem, acho que esse I que tem no JMi. Tem o I global aqui, né? Isso. Tem um I global, mas aí não vai aparecer esse que está no JMi dmi alfa. Eu estou botando aqui porque está errado, né? Desculpa. Esse aqui não aparece. Esse não aparece, os outros aparecem. Tem o I global, Isso. que eu vou descontar porque é zero, não estou colocando, mas você tem razão. Tem o I global aqui, que a gente está desprezando que é igual a zero. Está vendo eu colocar esse I aqui. Esses Agora, dois tem mesmo. esses dois aqui são sem I. Agora, esses dois têm I, porque eles carregam da transformação de gauge. Então, está certinho. Então, estamos acertando os I's aqui. Teria um I aqui global, que é esse I que vem daqui e esse I que vem isso aqui. Eu estou desprezando, esquecendo. E aí, agora, ao variar isso aqui, a gente está variando já sem o I. Então, esse cara aqui fica normal, esse cara aqui fica normal, esse I vem da transformação de gauge e esse I vem da transformação de gauge. Muito bem. Estou fazendo que nem ontem. A gente toma o alfa de x proporcional ao delta de Dirac, elimina essa integral. Como isso tem que ser igual a zero, então a identidade que a gente vai ter vai ser essa aqui. Menos 1 sobre xi. Menos 1 sobre xi. Dmi. Aí, esse ami que está aqui, né, quando eu tenho vinda lambertiana de alfa, a gente fez a integração por partes também. Então vamos liberar o alfa, faz a integração por partes, só trazer o d'Alembertiano para cá. Então vai ficar menos 1 sobre xi d'Alembertiano dmi, d'Alembertiano dmi. Aí agora é só lembrar o seguinte, esse ami que está aparecendo aqui, ele é a derivada do z em relação ao JMi. Quando eu derivo Z em relação a JMi, eu vou produzir, eu derivo Z em relação ao JMi, eu produzo aquilo integrando Mi a Mi. Então esse ami que está aparecendo aqui, eu vou substituir por menos I dz dJMi. Então aqui vai aparecer mais I, vai aparecer Mi sobre I sobre Si. Tá, então, por causa disso, eu estou substituindo isso aqui, só para lembrar que quando esse ami que está aqui, dentro do integrando funcional, né, eu posso substituir ele pela derivada de todo o z em relação ao JMi, que aí apareceria justamente esse I ami. Então, eu vou substituir apareceria o Iami. Então, eu vou substituir o Iami por menos I. E aí esse menos I com esse menos 1 aqui fica mais 1, então fica I sobre si, tá? E aqui vai ficar a derivada do Z em relação ao JMi de x. É esse termo aqui. Pois esse termo aqui, eu fiz de novo aquela mesma operação para liberar o alfa, integro por partes, aí vai ganhar um sinal menos. Então vai ficar mais dmi JMi. O JMi eu mantenho, porque nós estamos trabalhando com um funcional Z que só depende de J. Dmi JMi de x. Deixa eu separar isso aqui, senão vai dar confusão aqui. Aí agora, esse termo aqui, que fizemos, esse termo aqui, então vai ficar, o alfa já desapareceu, então vai ficar mais I, E. Agora, o zeta é a fonte, então vamos deixar a fonte aqui. Agora, quando eu derivar, para eu produzir esse psi aqui, eu vou derivar Z em relação a zeta barrado. Se eu derivar Z em relação a zeta barrado, eu produzo um I psi, integrando. Então, esse psi que está aqui, né, na
verdade, é a derivada de Z em relação a zeta barrada, eu vou substituir por menos I. Então aqui vai produzir menos I, o I vai dar 1. Então aqui vai ficar funcional mais 1, porque tinha um I daqui, um menos I daqui, vai ficar 1, vai ficar E, o alfa desapareceu, vai ficar zeta barrada, dz, vai ficar zeta barrada, e aqui vai aparecer um dz de zeta barrada de x. E aqui, menos I, Agora, quando eu derivar z em relação a zeta, eu derivar z em relação a zeta, produzir psi barrado, aqui, quando eu derivar z em relação a zeta, eu vou ter que derivar isso aqui em relação a zeta. Mas essas variáveis são variáveis grassmannianas, os termos são variáveis grassmannianas. Então, a derivada desse produto, a derivada em relação a zeta, ela passa por aqui, ela vai bater aqui. Mas a derivada é fermiônica, ela vai anticomutar com esse campo que é fermiônico. Então, a derivada do z em relação a zeta, ela vai produzir não y barrado, ela vai produzir menos y barrado. Por que no? Porque quando eu for derivar em relação a zeta, eu vou estar derivando em relação a zeta, que é uma variável fermiônica, esse produto fermiônico. Então, pelas regras, né, pela álgebra, né, das variáveis grassmannianas, quer dizer, derivar em relação a uma grassmanniana, vale a regra de Leibniz, mas vale a regra de Leibniz no sentido de que, quando a derivada fermiônica passa por um fermi, ela anticomuta. Então, isso aqui fica, em princípio seria assim, d psi barrado d zeta menos d zeta d zeta. Claro, d psi barrado d zeta é zero, o primeiro termo não tem, mas a regra de Leibniz é o que a gente chama de regra de Leibniz graduada. Quer dizer, quando a gente tem uma variável grassmanniana, chama uma variável g, que é grassmanniana, e eu estou produzindo, multiplicando por duas outras, derivando do produto em relação a variáveis grassmannianas, vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro derivado do segundo. Se essa variável aqui não for grassmanniana, se essa variável for uma variável bosônica normal, então essa derivada, que é grassmanniana, ela passa pelo bóson comutando. Ela só anticomuta quando for fermi. Então, a regra de Leibniz aqui seria d dg2 linhas dg. Mas se essa variável aqui também for grassmanniana, quando essa derivada chegar aqui, ela vai pegar um sinal menos, né? Então, isso aí são as chamadas. Isso aí a gente já explicou em algum curso, mas alguns de vocês, se alguém não souber trabalhar direitinho com essas variáveis de grafo, vai pegar o livro do Pierre Ramon, de teoria de campos, né? É o que eu acho que é o que faz isso aí com mais um pouquinho de detalhe. O livro do Pierre Ramon, que é Field, a Modern Primer. Esse livro está muito bom. Ele tem uma edição, uma última edição, uma segunda ou terceira edição, que ele ampliou o capítulo de variáveis grassmannianas e ampliou também o capítulo de supersimetria. Ele tem uma discussãozinha muito boa sobre supersimetria. Então as variáveis grassmannianas, os fermions, né, como campos, mesmo como campos clássicos, né, associar campos clássicos a fermions, as variáveis são grassmannianas. Então, são variáveis de natureza anticomutante. Quer dizer, se eu pegar uma componente do campo de Dirac e multiplicar por outra componente, o produto é anticomutativo e não comutativo. Na equação de Dirac, isso não é verdadeiro. Porque a equação de Dirac, ela adota uma função de onda que é de natureza complexa. A função de onda de Dirac, aquele fermion de Dirac, na equação de Dirac, ele tem 4 componentes fermiônicos, né? 4 componentes do fermion, relativismo, são 4 componentes complexos. Psi1 comuta com Psi2. Quando a gente sai da mecânica quântica e vai para a teoria de campos, mesmo uma teoria clássica, quando o Dirac, o Psi de Dirac, sai de função de onda e passa a ser um campo clássico, as variáveis passam a ser anticomutantes. E se ele é um campo quântico, as variáveis não só são anticomutantes, mas como elas satisfazem a regra de anticomutação e não as regras de comutação. E quando no campo escalar, né, na quantização de campo, a gente tem que o campo, com seu momento canônico, a relação de comutação a tempos iguais, né, I, H cortado e o delta de Dirac,
Para os campos fermiônicos, a gente vai ter o psi de x, e aí o momento canônico associado ao psi de x, calculado a tempos iguais, isso vai ser I H cortado. Então, em vez de ser relação de comutação, é relação de anticomutação. Mas na teoria clássica, não tem IH cortado, isso aqui é zero, então eles anticomutam. Então, na teoria clássica, tudo que é, quer dizer, mesmo o campo de Dirac clássico, ele já é anticomutante. No campo, o campo de Dirac quântico, ele satisfaz a regra de anticomutação desse tipo. Nós só estamos chamando a atenção disso, né? Porque vamos fazer confusão. A mecânica quântica não. Na mecânica quântica a gente está falando de funções de onda. Então, a mecânica quântica relativista de Dirac, ela trabalha com os psis comutantes. São números complexos, simplesmente que comutam um com o outro. Mas na teoria clássica, o campo de Dirac clássico já é anticomutante. E o campo de Dirac quântico, além de ser anticomutante, satisfaz a regra de anticomutação não triviais. Né? Só isso que eu estou chamando a atenção. Então é por isso que essa derivada aqui, ela tem esse cuidadinho. Quer dizer, quando eu for derivar o z em relação a zeta, eu vou produzir aqui no integrando um menos i psi barrado. Então, menos i psi barrado é a derivada do z em relação a zeta. Então, quando eu multiplicar por i, né, aqui o psi barrado é i, então esse psi barrado aqui vai ser i, vai ficar i, então esse i vezes menos i vai dar 1 aqui, vai ficar mais e. Alfa, então é de alfa que já apareceu, é psi barrado, psi barrado dz, perdão, psi barrado dz zeta. E aqui o zeta. Isso mesmo, né? Então tá legal. Perfeito. Então, essa aqui é a identidade. É a matriz da identidade de O para QD espinorial, para QD de Dirac. Agora vamos passar para o W, né? Então, lembrando que Z é exponencial de W. Então, derivar Z em relação a alguma fonte J, né? É derivar Z em relação a W e derivar W em relação a J, qualquer que seja a fonte, né? Então, derivar Z em relação a W vai produzir, a gente vai produzir um I raio W. Né? Então, eu vou produzir aqui, toda vez que eu derivar Z em relação a W, eu vou produzir I vezes isso aqui. Então, vai aparecer esse fator aqui global. Aqui não, né? Aqui ele não aparece. Né? Aqui eu vou ter J né? Elevado a menos W, aqui eu vou ter. Aqui a gente vai aparecer uma E elevado a IW, aqui a gente vai aparecer com uma E elevado a IW, não é isso? Isso, né? Tá certo. Porque aqui eu vou ter derivada, né? Tá certo. Aqui eu quero. Então tá certo. Eu botei esse E aqui. Vamos botar aqui, deixa eu botar aqui. Então só para lembrar o seguinte, o que a gente vai precisar, quer dizer, o que a gente vai querer escrever agora vai ser a derivada em relação, substituir isso aqui pelos W's, né? Então, quer dizer, a derivada de Z em relação a J é a derivada de Z em relação a W e a derivada de W, né, em relação a J, tá certo? Então, vai aparecer aqui esse E elevado a IW do dz dW, né? A gente vai depois dividir tudo por isso aqui. Só que vamos pensar o seguinte, quando eu derivo aqui, quando a gente faz essa derivada aqui, na verdade a gente está produzindo essa constante de normalização, é o Z de zero, que a gente chama geralmente do Z de zero, né? Eu queria fazer a transição aqui para a gente, então vamos colocar aqui vai ficar 1 sobre W, então vamos botar aqui, vamos botar assim, vamos colocar aqui todo esse valor. Então a derivada de Z em relação a J, que é o que a gente tem, né? Então vamos colocar aqui Z igual a IW. A gente vai derivar Z em relação a J, vamos derivar Z em relação a W, e dá I elevado a IW. E vamos derivar W em relação a J. Tá certo? Então, esse vai ficar aqui, o I vai aparecer aqui, esse I que vai cancelar com esse I aqui. Então, aqui vai ficar menos 1. Só para colocar aqui esse I. Então, esse I aqui, a derivada de Z em relação a W, vai pegar aquele outro I, multiplicar, dá menos 1. E aí aqui, essa derivada aqui, deixa eu apagar isso aqui, dz dW, né?
vai ficar E elevado a W, e aqui dW dz, dj. Aqui não acontece nada. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, vou derivar em relação vou produzir a mesma coisa aqui, vou produzir um I, quanto que a gente vai produzir um I, vai produzir o E elevado a IW, e vai produzir aqui a derivada de W em relação a zeta barra. E aqui é a mesma coisa, a gente vai produzir um I, agora tem E demais, esqueci do E, vamos botar aqui, IE. E aí aqui vai aparecer o E elevado a IW. Aqui vai aparecer também. Vai aparecer o IE e vai aparecer o E elevado a IW. Então a gente vai ter esse E elevado a IW aqui, vai ter esse E elevado a IW aqui, vai ter esse derivado aqui, esse E elevado a IW, esse W aqui é uma coisa funcional. Então essa derivada aqui, essa derivada das coordenadas, essa derivada aqui também sai. E aqui a gente vai ter 1 sobre E elevado a IW, porque fica aqui, né? Nesse termo aqui. Perfeito, né? Quer dizer, a gente tira todos os E's elevados a IW aqui. Quando eu derivar Z, aí depois quando a gente for passar isso aqui para a ação funcional, quer dizer, para o termo funcional, eu só uma coisinha que você, onde é que eu vou eliminar? Peraí. Ação aqui, perdão. Quando nós escrevemos aqui esse dmi jmi, né? Tá certo? Esse dmi jmi, ele está dentro dessa derivada aqui, perfeito, né? Então esse zmi jmi, eu acho que está multiplicando, a gente tirou esse dmi jmi, né? Quer dizer, a gente tinha tudo isso aqui, quer dizer, todos esses campos aqui estão dentro da integral, quer dizer, da integral funcional. Quando nós tiramos esse termo aqui que ficou puro, né? Quer dizer, quando a gente pegou os termos que tinha campo, a gente expressou como derivada funcional, né? Do gerador em relação à corrente, a fonte que se acopla. Esse termo aqui, que é dmi jmi, esse termo puro aqui, ele sai da integral, porque a integral, então, na verdade, ele carrega um z. E aí, esse z dividido pelo E elevado a esse Z já vai ser o E elevado a IW, que vai cancelar com esse E elevado a IW. Então, quando eu passar, só que aqui eu só cometi esse erro aqui, só para lembrar o seguinte, antes de a gente passar para o W, quando a gente estava só no Z, né, esse termo aqui, ele é dmi jmi. E ele está dentro dessa integral funcional, que depende de φ, só dos campos. Então, ele sai da integral funcional, então fica dmi jmi vezes Z. Então, anteriormente aparecia um Z vezes isso. Quando eu passei para o W, eu produzi esse E elevado a IW, mas esse E elevado a IW, quando eu divido por ele, na verdade ele é um Z, então sai. Então, na expressão da identidade de ordem, para apagar agora isso aqui, evitar a confusão, vou limpar isso aqui. Então, a identidade de ordem, né, para o funcional W das funções conexas, ele ficou desse modo aqui. Ficou menos 1 sobre xi, dmi, dw, djmi. Aí aqui ficou limpinho, dmi, jmi. Aí aqui saiu esse elevado, quanto ficou mais IE, zeta barrado. Zeta barrado, dmi, zeta barrado. dw, zeta barrado. E aqui ficou mais IE. Ficou dzeta dw. Dzeta, vamos se errado, né? Bom, então ficamos com essa. Vamos passar agora para o gama. Vamos passar para o gerador funcional gama. Lembrando daquela nossa relação. Esse gama, vamos botar aqui gama, é W menos os termos de fonte, menos os termos de J φ.
Né? Então, vamos escrever aqui nesse caso, que faz só cada regrinha e cada pernas, né? Então, a gente vai ter um gama que vai depender dos campos ami, psi, vav e psi. Então, o nosso gama vai ser o W, né? Das correntes, né? Do J mi, zeta barrado, né? Porque eu botei zeta barrado, zeta psi barrado, está sendo zeta barrado psi. Não vou isso é só uma questão de ordem. E aí aqui menos, que é importante, é isso aqui, menos, né? Aí vamos ter integral, aí vamos ter J mi ami, mais zeta barrado psi, mais psi barrado zeta. Então, só para a gente lembrar que então, quando eu derivar W em relação a J mi, eu produzo menos a mi. Então, aqui vai de novo sair esse menos aqui, e aqui vai ficar dW mais dJ mi, vai ser mais a mi. dW dJ mi vai ficar a mi. Vai ficar aqui, tem um sinal menos, se mantém. Então, aqui fica, aqui vai ficar, então, o ami. Depois, o J mi vai ser a derivada, o J mi vai ser a derivada do gama em relação ao ami. Aí vai ser menos J mi. A derivada, quando eu derivar o gama em relação a mi, eu vou produzir menos J mi. Aí eu vou derivar o gama em relação a mi aqui. O derivado do gama em relação a mi dá menos J mi. Então, isso aqui vai ficar menos a derivada do gama em relação ao ami. Tá certo. Aí agora ali, o zeta barrado, mesma história. Quando eu derivar o W em relação, derivar o gama em relação ao psi, só que a gente tem que ter cuidado justamente com a hora. Quando eu derivar o gama em relação ao psi, eu vou passar por aqui. Vou derivar o gama em relação ao psi. Vai ser aí, né? Não, zeta, vai dar o zeta barrado. Então, quando eu derivar o gama em relação ao psi, eu vou, aqui tem um sinal menos. Então, ele vai entrar aqui. Para ele derivar em relação ao psi, ele vai ter que passar pelo zeta barrado. Então, ele vai dar um outro sinal menos. Então, a derivada do gama em relação ao zeta barrado, ao psi, então, a derivada do gama em relação ao psi é o zeta barrado. Então, o zeta barrado é o próprio derivado do gama em relação ao psi. Derivada do gama em relação ao psi. E a derivada do W em relação a zeta barrado, aí quando eu derivar W em relação a zeta barrado, ele está derivando diretamente aqui. Então a derivada aqui, aí não vai ter que a gente comutar com ninguém, não vai dar um sinal mesmo. Então a derivada do W em relação a zeta barrado vai ser igual ao próprio psi. Gama e psi, e aí aqui vai ficar o próprio psi. E aí agora, de novo, dW dz. Quando eu derivar o W em relação ao zeta, então, aí aqui sim, quando eu for derivar o W em relação ao zeta, eu vou ter que passar pelo psi barrado, então vai dar um sinal mais. Então, a derivada do W em relação ao zeta vai produzir psi barrado. Então, passa para o lado de lá, menos psi barrado. Menos psi barrado. E o zeta, se eu derivar o gama em relação ao psi barrado, eu vou ter menos zeta, né? Se eu derivar o gama em relação ao psi barrado, isso eu vou ter, isso aqui é zeta, vai ficar menos zeta. Então, menos zeta que é a derivada do gama em relação ao psi barrado. Então, essa é a identidade de ordem matriz, né, para o caso de tirar, o caso da delta dinâmica exponencial. Então, aqui a gente tem militarizado. Então, acho que
coisa agora é recomeçar a destacar isso aqui. Então vou deixar isso aqui, porque a gente vai precisar